Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de Sucote, uma cidade do Antigo Testamento. Talvez não seja das mais famosas, né? Mas olha, ela aparece em momentos bem importantes da história israelita. Fica lá a leste do Rio Jordão. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um artigo ótimo do portal teológico do Diego Pereira do Nascimento. Isso aí. A ideia aqui é traçar a história dessa cidade. Começa lá atrás, nos tempos dos patriarcas, aí passa pela monarquia, tem uns episódios bem intensos e depois some. Uhum. O que será que um lugar assim, que era ponto de passagem, às vezes refúgio, às vezes palco de briga feia, pode ensinar pra gente sobre aquela época, né? Exatamente. A gente vai dar uma olhada na importância estratégica dela, sabe? Revisitar o que a Bíblia conta sobre Sucote e tem de tudo, desde umas cabanas improvisadas até um confronto bem violento, e vamos ver também o que a arqueologia moderna descobriu, né? Onde ficava, o que sobrou. É uma história com altos e baixos bem marcantes mesmo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Para a gente se situar, né? Onde exatamente ficava Sucote e por que aquele ponto específico era relevante? Então, Sucote ficava a leste do Jordão. Naquela divisão das terras que a gente vê na Bíblia, caiu na área da tribo de Gade, mais especificamente ali no Vale do Jordão. E essa localização, olha, era a chave. Por alguns motivos. Primeiro, era um lugar óbvio para atravessar o rio, sabe? Funcionava meio como um corredor natural entre as terras dos dois lados do Jordão. Ah, um ponto de travessia importante. Muito. E além disso, ficava, não colada, mas relativamente perto da famosa Estrada do Rei, uma rota comercial, antiquíssima e super importante. A Estrada do Rei, claro. Isso significa que passava muita gente por ali, né? Caravana, comerciante, viajando entre Egito, Síria, Mesopotâmia. Sucote em si, pelo que parece, não era um gigante tipo Jericó. Mas essa proximidade com a rota com certeza trazia movimento, alguma relevância econômica, entende? Sim, faz sentido. E tem o fator geográfico direto, né? O Vale do Jordão é conhecido por ter terras bem férteis, ótimo para agricultura. Junta isso com a proximidade do Rio Jordão para pescar, para ter água. Era um lugar com potencial para um assentamento humano mesmo que começasse pequeno. Interessante essa combinação. E na Bíblia, quando Sucote aparece pela primeira vez, parece que a história dela começa bem cedo. Começa mesmo lá no período dos patriarcas. A gente está falando de algo em torno de 2000 a.C., mais ou menos, pela cronologia bíblica. É no livro de Gênesis, capítulo 33. Conta que Jacó, depois daquele reencontro super tenso com o irmão Esaú, que acabou bem, né? Ele foi para essa região. Ah, logo depois do encontro com Esaú. Exatamente. E aí que vem a história do nome. O texto diz que Jacó construiu uma casa para ele e fez cabanas ou abrigos para o gado dele. A palavra hebraica para essas cabanas é Sukkot, que vem de cuca. Pode ser um abrigo temporário feito de galhos, talvez, ou até um lugar mais fechado, tipo um bosque. Daí o nome, Sukkot, literalmente cabanas. Cabanas, que curioso. E o texto dá a entender que ele não ficou lá para sempre, mas passou um tempo ali, um tempo considerável até, antes de seguir viagem para Salém, que já ficava do outro lado do Jordão. É um detalhe interessante. Ele faz casa para si, mas o nome do lugar vem das estruturas mais simples, as do rebanho. Talvez já indicando, a natureza mais pastoral da ocupação inicial. Uma origem bem ligada à vida da época, né? Meio nômade, pastoral. E depois que Jacó foi embora, o que aconteceu com essas cabanas? O lugar ficou vazio? Olha, a Bíblia não detalha o período logo depois de Jacó. Mas a interpretação mais comum, pensando no contexto da região, é que o lugar não ficou deserto, não. Provavelmente grupos cananeus que já viviam por ali, pastores, agricultores, talvez pequenos comerciantes continuaram usando a área. Aquele assentamento inicial do Jacó, talvez bem modesto, foi a semente para um povoado cananeu que cresceu ali nos séculos seguintes. Entendi. Faz sentido. Aí, pulando uns séculos, vem a conquista de Canaã pelos israelitas. Como é que Sucote entra nessa fase? Foi uma transição tranquila? Teve conflito? Bom, a conquista foi um período
bem agitado, né? E o livro de Josué, que conta essa fase, lá por 1400 a.C., menciona Sucote sim. Em Josué 13, versículo 27, a cidade está na lista das que foram dadas para a tribo de Gade, naquela divisão das terras a leste do Jordão. Ah, então foi atribuída a Gade. Isso. Mas o livro não dá detalhes de uma batalha específica por Sucote, sabe? Se é que teve uma. O foco da narrativa de Josué está mais em Jericó, Ai, essas outras campanhas. Tem até quem pense, alguns estudiosos, que por estar na Transjordânia, talvez Sucote tenha sido tomada pelos israelitas antes mesmo daquela travessia famosa do Jordão em Jugal. Talvez naquelas campanhas contra Seom e Og. Interessante essa possibilidade. Agora, avançando mais no tempo, a gente chega num episódio que o artigo destaca bastante. O período dos juízes e aquele confronto tenso entre Gideão e o pessoal de Sucote. O que foi que aconteceu ali? Parece que foi um momento bem crítico. Crítico e, olha, muito revelador sobre como as coisas funcionavam naquela época. A gente está no período dos juízes, né? Uma fase de muita instabilidade para Israel, sem um governo central forte. Gideão tinha acabado de ganhar uma batalha super importante contra os midianitas que estavam oprimindo Israel, e agora ele estava perseguindo os 2 reis midianitas que sobraram, Zeba e Zalmunã, que estavam fugindo para leste. Estava na perseguição final, então. Isso. Ele e os 300 homens dele estavam exaustos, famintos, depois da batalha e da perseguição toda. Chegaram em Sucote e Gideão fez um pedido que parecia simples, né? E justo. Pediu para os líderes da cidade, olha, por favor, deem uns pães para os meus homens, eles estão acabados. Afinal, ele estava lutando uma guerra que beneficiava todo mundo ali. Um pedido básico em uma situação de necessidade, né? E a resposta? Foi surpreendentemente hostil. Os líderes de Sucote não só negaram a ajuda, como zombaram de Gideão. A resposta deles, está lá em Juízes 8, foi mais ou menos assim. Ah, por acaso a gente já prendeu Zeba e Zalmunna para ter que dar pão para o seu exército? Nossa, que resposta dura! Foi um desprezo público. Questionaram a capacidade dele de terminar o serviço. Talvez por medo, né? Medo de represálias dos midianitas se Gideão falhasse. Ou talvez por alguma disputa interna. Ou simplesmente falta de solidariedade mesmo. Quem sabe? E a reação de Gideão? Ele ficou furioso. A recusa em ajudar os homens dele, cansados daquele jeito, e ainda por cima com zombaria, foi uma afronta total. Ele fez uma promessa ali na hora. E olha, foi terrível. Ele disse, pois bem, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmunna na minha mão, eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos e plantas do deserto. Uma ameaça de tortura física, na lata. Que violência! E ele parou por aí? Que nada. Seguiu viagem, chegou na cidade vizinha, Peniel ou Penuel, fez o mesmo pedido e recebeu uma recusa parecida. De novo. De novo. E de novo ele prometeu vingança. Quando eu voltar vitorioso, vou derrubar essa torre aí. Aí ele continuou a perseguição, alcançou os midianitas, derrotou o resto do exército deles e capturou os 2 reis, Zeba e Zalmunna. E ele cumpriu as ameaças. Cumpriu. Gideão era homem de palavra, nesse caso, uma palavra bem sombria. Na volta, passou primeiro por Sucote. O texto diz que ele pegou os 77 líderes e anciãos da cidade, identificou um por um. E aí, fez o que prometeu. Pegou espinhos do deserto, abrolhos, e com eles castigou os homens de Sucote. A palavra hebraica usada, yada, pode até ter essa conotação de ensinar através da violência. Pesado. E em Peniel foi ainda pior. Ele matou os homens da cidade e derrubou a torre fortificada, exatamente como tinha dito que faria. Poxa vida, é um relato muito brutal. O que um episódio desses revela sobre aquele período, afinal? Revela muito sobre como a unidade entre as tribos de Israel era frágil na época dos juízes. Mostra que a lealdade local, ou talvez o medo, podia passar por cima de uma causa que, em tese, era de todo Israel, né? Uma causa divina. A recusa de Sucote e Peniel e a resposta implacável do Gideão expõem as tensões internas, a falta de uma autoridade central forte. Era difícil mobilizar apoio mesmo contra o inimigo comum. E a brutalidade da punição.
Reflete a dureza da vida e da guerra naquela época, que a Bíblia registra sem filtro. É um lembrete de que a união das tribos não era algo dado. Era algo que precisava ser construído e, às vezes, imposto. Realmente, um retrato bem complexo, nada idealizado da sociedade da época. Mas, felizmente, a história de Sucote não é só esse conflito, né? A cidade teve outros momentos, talvez mais produtivos, como foi na monarquia, especialmente com Salomão. Sim, teve sim. Sucote teve uma fase de contribuição bem significativa, principalmente durante o reinado de Salomão, ali pelo século X a.C., foi o auge do Reino Unificado, né? A época das grandes construções, e a principal delas era o Templo de Jerusalém. A época do templo. Exato. E Sucote teve um papel importante nisso. O livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 46, menciona especificamente que foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei Salomão mandou fundir aqueles objetos enormes de bronze para o templo, tipo as colunas gigantes, Jaquim e Boaz, o tal mar de bronze, que era um reservatório imenso, e várias outras bacias, utensílios. Que interessante, mas por que escolher justo aquela região para fazer isso? Uma atividade industrial tão especializada. A chave era o solo. A planície do Jordão, naquela área específica, tem um solo argiloso bem denso, e essa argila era perfeita para fazer os moldes de fundição. Ah, por causa da argila? Exatamente. Para fazer peças de bronze tão grandes e cheias de detalhes, precisava de moldes muito precisos e que aguentassem o calor do metal derretido. A argila dali era ideal para isso. Então, essa passagem mostra que Sucote e a região em volta viraram um polo metalúrgico importante na época de Salomão. Mostra a cidade integrada na economia do reino, contribuindo com técnica, com recurso natural, para o projeto religioso e político mais importante da monarquia. Sugere um tempo de mais estabilidade, né? De prosperidade para a região. Bem diferente daquela tensão toda na época do Gideão. É um salto, das cabanas para uma indústria sofisticada. Uma transformação e tanto. Mas, como acontece com tantas cidades antigas, Sucote uma hora some do mapa. Como é que um lugar com essa trajetória toda, desde Jacó, passando pela indústria de Salomão, acaba desaparecendo? Foi uma invasão, um desastre específico? Olha, o declínio de Sucote parece ter sido mais um processo lento, gradual, do que um evento único, sabe? O ponto de virada mesmo foi a divisão do reino, depois da morte de Salomão. O reino se partiu em dois, Israel no norte e Judá no sul. E Sucote ficou no Reino do Norte. E isso complicou as coisas por ali. Complicou. A região da Transjordânia, onde Sucote ficava, sempre foi meio que fronteira, né? Exposta a conflitos. Com a divisão do reino e com a instabilidade política que marcou muito o Reino do Norte, essa vulnerabilidade só aumentou. A área foi palco de guerra contra os arameus de Damasco, depois sofreu com as campanhas dos assírios, que acabaram destruindo o Reino do Norte lá por 722 a.C. Uma sequência de problemas, então. Uma sequência, esses conflitos todos, as mudanças de quem mandava na área, a instabilidade geral, tudo isso deve ter tornado a vida em Sucote cada vez mais difícil, mais insegura. As construções podem ter sido danificadas, a economia prejudicada. Com o tempo, é muito provável que o pessoal tenha começado a ir embora, migrar para cidades maiores, mais seguras, talvez na própria Transjordânia, ou atravessando o rio para Cisjordânia. Faz sentido. Por isso a gente não tem um relato do fim de Sucote. Ela provavelmente foi sendo abandonada aos poucos, as casas caindo, a cidade sumindo, até cair no esquecimento. É um padrão que aconteceu com muitos lugares menores em regiões turbulentas no mundo antigo. A memória ficou na Bíblia, mas a cidade física desapareceu. Uma espécie de morte lenta, então. E hoje, com a arqueologia, a gente consegue ter uma ideia de onde ficava essa Sucote perdida. Tem algum vestígio físico? Sim, a arqueologia moderna ajuda bastante. A identificação que a maioria dos arqueólogos aceita hoje para a antiga Sucote é um sítio arqueológico lá na Jordânia chamado Tel Deir Ala. Tel Deir Ala. Isso. Um tel é aquela colina artificial que se forma com séculos de ocupação humana, sabe? Camada sobre camada de ruínas. E Tel Deir Ala fica na margem leste do Vale do Jordão, a uns 5 quilômetros do rio. Bate bem com as descrições geográficas da Bíblia para Sucote.
Começaram a escavar lá de forma sistemática em 1967 e descobriram uma história longa de ocupação com camadas que vão desde a Idade do Bronze até a Idade do Ferro, cobrindo os períodos que a gente está falando aqui. E o que encontraram nessas escavações? Alguma coisa que ligue Tel Deir HaAla diretamente a Sucote ou as histórias que a gente conversou? A descoberta mais famosa de Tel Deir HaAla, e olha, uma das mais intrigantes da arqueologia bíblica, é a chamada inscrição de Deir HaAla. Ah, essa inscrição é famosa mesmo. Foi encontrada em 67, em centenas de pedacinhos de gesso pintado. Tinham caído de uma parede, talvez por causa de um terremoto ou incêndio. Quando conseguiram juntar aos cacos, revelou um texto em aramaico. A datação, pelo estilo da escrita, é mais ou menos do século 9 ou 8 a.C. E o que dizia o texto? Aí que está o surpreendente. É uma profecia ou uma visão atribuída a Balaão, filho de Beor, o mesmo profeta não israelita que aparece lá no livro de Números na Bíblia. O Balaão da jumenta? Esse Balaão. Esse mesmo. O texto descreve uma visão noturna sobre uma ação divina de punição ou uma calamidade que estava por vir. Agora, é importante notar, a inscrição é bem depois da época de Jacó ou de Gideão. Mas, poxa, encontrar um texto monumental mencionando o Balaão, uma figura bíblica ligada à Transjordânia, justamente num tel cuja localização e período de ocupação batem com a região de Sucote, é fascinante. Realmente impressionante. Não é uma prova definitiva que Tel Deir HaAla é Sucote, claro, mas fortalece muito a ligação do lugar com o contexto bíblico daquela área. Além da inscrição, acharam restos de um possível santuário, cemitério e estruturas de defesa. Que achado incrível essa inscrição. Conecta o local de uma forma bem inesperada. Bom, o artigo que a gente está usando como base também faz questão de esclarecer uns termos relacionados, que podem confundir. Ajuda a gente com isso. Por exemplo, o que seria o Vale de Sucote? Vale de Sucote não é um nome geográfico super oficial, digamos assim, mas se refere basicamente àquela parte fértil da planície do Jordão, onde ficava a cidade de Sucote. O nome vem direto da história de Jacó, que fez as cabanas Sucote dele ali. E depois, como a gente viu, essa mesma área do vale foi usada por Salomão, por causa da argila, para fundição. Então, Vale de Sucote é essa região específica a leste do Jordão, marcada pela fertilidade e pelo barro bom para metalurgia. Entendido. E a expressão os homens de Sucote? É só um jeito de falar dos habitantes em geral? Na verdade, não. Essa expressão é usada de um jeito bem específico lá na história do Gideão, em Juízes 8. Refere-se diretamente aos habitantes ou, mais provavelmente, aos líderes, aos anciãos da cidade de Sucote, naquele momento da história. Eles ficaram marcados na memória bíblica por causa daquela recusa grosseira em ajudar Gideão e o exército dele. Ah, tá ligado àquele episódio específico. Exatamente. E por causa disso, foram eles o alvo daquela punição violenta do Gideão. Então, os homens de Sucote não é um termo neutro, sabe? Carrega o peso daquele episódio de conflito e, do ponto de vista da narrativa, de deslealdade. Faz toda a diferença saber o contexto. E por último, o artigo fala de Sucote Benof. Tem alguma ligação com a nossa cidade de Sucote? Nenhuma, e é importante mesmo não confundir. Sucote Benof aparece uma única vez na Bíblia, lá em Reis 17.30, e o contexto é totalmente outro. Está descrevendo as práticas religiosas dos povos estrangeiros que os assírios levaram para Samária depois de conquistar o reino do norte de Israel. Ah, então é outra história completamente diferente. Completamente. O texto lista os deuses que esses povos babilônios, cuteus, etc., trouxeram com eles. E Sucote Benote aparece como um ídolo, uma divindade adorada pelos babilônios que foram morar lá. O que significa exatamente o nome, os especialistas debatem. Talvez ligado ao deus Marduk, alguma deusa, mas o ponto principal é uma entidade religiosa pagã adorada por exilados da Babilônia, em Samaria séculos depois e do outro lado do Jordão. Não tem nada a ver com a cidade israelita de Sucote no Vale do Jordão. É só um nome que parece um pouco. Coincidência. Ótimo esclarecimento. Bom, então recapitulando essa nossa viagem por Sucote. A gente começou com as cabanas improvisadas de Jacó, vimos a cidade virar um ponto estratégico no vale, ser o palco daquele confronto super tenso com Gideão, depois se tornar um centro industrial importante para o Templo de Salomão, até entrar num declínio lento
e, por fim, ser redescoberta pela arqueologia lá em Tel Dirala, talvez com essa ligação surpreendente com o profeta Balaão, o fã. Exato. E se a gente tenta amarrar tudo isso, a história de Sucote, mesmo sendo de um lugar relativamente pequeno, funciona quase como um resumo em miniatura da história maior do antigo Israel. Ela reflete os padrões de assentamento, desde os patriarcas, a importância vital da geografia onde dava para atravessar o rio, onde a terra era boa, mostra a complexidade das relações entre as tribos, com momentos de tensão, de lealdade sendo testada, como no caso de Gideão. É verdade. Por outro lado, mostra também a capacidade de se integrar em projetos grandes do reino, como na época de Salomão, revelando um lado de cooperação, de contribuição industrial. E, finalmente, o desaparecimento gradual dela ilustra como os lugares em áreas de fronteira eram vulneráveis às grandes mudanças políticas e militares da região, um destino que muitos outros lugares tiveram. É um arco interessante, né? Das cabanas humildes para a relevância estratégica e industrial, e depois de volta ao esquecimento até a arqueologia trazer de volta. Uma trajetória completa mesmo. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Para quem está nos ouvindo. Pensando naquela recusa dos homens de Sucote em ajudar Gideão, que, na visão da narrativa, estava numa missão divina e na resposta extremamente violenta dele, o que essa dinâmica toda sugere sobre aquele equilíbrio delicado entre a autonomia local, as obrigações com um grupo maior, a tribo ou Israel como um todo, e até a interpretação da vontade divina naquela época? Até que ponto a lealdade ali do lugar se sobrepunha a uma causa maior? E como a autoridade, mesmo a carismática como a de Gideão, era negociada e às vezes imposta de forma tão brutal? Fica aí uma questão para a gente pensar sobre como era de verdade a coesão e as tensões internas na Israel antes da monarquia.